Você viu essa notícia sobre o encontro do ministro Mauro Vieira com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio? Pois é, a grande mídia correu para noticiar como um encontro produtivo, amistoso, cheio de respeito mútuo e cooperação entre as nações. Bonito, né? Parece até o roteiro de um filme diplomático daqueles que passam no final da tarde, com todo mundo apertando as mãos e sorrindo para as câmeras. Mas será que a história é mesmo tão simples assim? Será que o Brasil está realmente em posição de igualdade nessa conversa? Ou estamos, mais uma vez, sendo empurrados para o mesmo papel de sempre? O de subalterno econômico da maior potência do planeta? Hoje nós vamos falar sobre o que está por trás dessa reunião entre Mauro Vieira e Marco Rubio, o tal tarifaço americano de 50% sobre produtos brasileiros e o que isso revela sobre o cenário geopolítico que o governo Lula está tentando navegar. E eu vou te mostrar porque essa história de cooperação e boa química soa muito mais como um discurso diplomático ensaiado do que como um avanço real nas relações entre os dois países. Veja bem, toda vez que a grande mídia brasileira começa a usar palavras como reaproximação, diálogo produtivo e cooperação estratégica com os Estados Unidos, eu acendo um alerta. Porque, historicamente, cada vez que esse discurso aparece, o Brasil acaba abrindo mão de alguma coisa importante em troca de promessas que raramente se cumprem. E o tarifaço é o exemplo perfeito disso. A verdade é que os Estados Unidos aumentaram brutalmente os impostos sobre nossos produtos, afetando diretamente setores como o aço, o alumínio e o agronegócio. E isso não é pouca coisa. O que o ministro Mauro Vieira está tentando fazer na prática é apagar um incêndio diplomático deixado por anos de submissão e alinhamento automático da política externa brasileira a interesses estrangeiros. O governo Lula tenta agora reconstruir uma ponte que o bolsonarismo queimou por completo, quando transformou o Itamaraty em um puxadinho ideológico e subordinado a Trump. Só que tem um detalhe importante aqui. O tempo mudou, mas os Estados Unidos continuam jogando o mesmo jogo, o da dominação econômica disfarçada de parceria. E é aqui que a grande mídia brasileira falha, ou melhor, escolhe falhar. Porque, ao invés de questionar por que um aliado impõe um tarifaço tão agressivo ao Brasil, preferem focar na narrativa superficial do diálogo construtivo. É como se o fato de o ministro ter sido recebido na Casa Branca e ter apertado a mão de Marco Rubio fosse uma vitória diplomática em si. Só que o Brasil não precisa de fotos bonitas. O Brasil precisa de respeito comercial, precisa de condições justas no mercado global. Precisa ser tratado como parceiro de verdade e não como exportador de matéria-prima barata e importador de tecnologia cara. Na minha opinião, o que a gente viu nessa notícia não foi uma reaproximação, mas um reposicionamento forçado. Lula está tentando equilibrar o tabuleiro entre a necessidade de manter relações diplomáticas com Washington e o desafio de reafirmar o protagonismo do Brasil no sul global, junto com China, Rússia, Índia e África do Sul, no bloco dos BRICS. E é claro que essa postura incomoda os Estados Unidos, porque eles não estão acostumados a lidar com um Brasil soberano, que fala de igual para igual. Agora, o detalhe que quase ninguém comentou é o seguinte: Marco Rubio não é qualquer político americano. Ele é uma figura fortemente associada à ala mais conservadora da política dos Estados Unidos. A mesma que, ironicamente, tem fortes laços com a extrema-direita brasileira. Então, quando Mauro Vieira senta para conversar com Rubio sobre cooperação e respeito mútuo, a gente precisa entender o contexto. O Brasil está lidando com alguém que representa em grande parte os mesmos valores e alianças ideológicas que o bolsonarismo abraçou de joelhos. No entanto, Marco Rubio é apenas um funcionário de Trump e vai ter que obedecer às ordens do presidente, seu patrão. Então, o que aconteceu foi o seguinte:
O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, foi até Washington se encontrar com Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos. A pauta principal, o famoso tarifaço de 50% que o governo norte-americano impôs sobre produtos brasileiros, um golpe direto na nossa economia e, consequentemente, no bolso dos trabalhadores e produtores que dependem da exportação para sobreviver. A grande mídia noticiou esse encontro como um passo importante na reaproximação entre os dois países, destacando o tom produtivo da conversa e a suposta boa química entre os representantes. Mas, sinceramente, me parece que há algo muito mais profundo e preocupante por trás desse discurso de cooperação. Na minha visão, o que está acontecendo aqui é um jogo de xadrez geopolítico, onde o Brasil é tratado como um peão, e os Estados Unidos tentam mover as peças de acordo com seus próprios interesses. Marco Rubio não foi escolhido por acaso para ser o interlocutor de Mauro Vieira. Rubio é um republicano linha dura, fiel escudeiro de Donald Trump, e como todo funcionário de governo, ele não está ali representando apenas sua opinião. Ele representa a vontade política do presidente norte-americano. Ou seja, quando Vieira senta com Rubio, ele está, na prática, negociando com o próprio Trump, mesmo que indiretamente. E isso muda tudo, porque Trump não é exatamente conhecido por ter uma postura diplomática equilibrada ou por respeitar os parceiros comerciais quando os interesses americanos estão em jogo. Agora, veja o que me chama a atenção. A grande mídia fala em atitude construtiva e respeito mútuo, mas ignora que esse tarifaço é, na verdade, uma imposição unilateral dos Estados Unidos, feita sem diálogo e com claros objetivos políticos. Trump sempre utilizou tarifas e sanções econômicas como instrumentos de pressão, uma espécie de chantagem moderna, para obrigar países a cederem em outras frentes, seja na compra de produtos americanos, seja em questões de alinhamento ideológico. O que está em jogo aqui não é apenas uma discussão comercial, é uma tentativa de recolocar o Brasil sob a órbita de influência norte-americana, enfraquecendo nossa soberania econômica e minando o projeto de independência diplomática que o governo Lula vem tentando reconstruir. Isso não é um caso isolado. Lembra quando, lá atrás, no governo de Jair Bolsonaro, o Brasil se ajoelhou completamente diante dos Estados Unidos? Abrimos mão de tarifas, cedemos bases, sacrificamos o protagonismo da América Latina e ainda fomos tratados como subalternos. Bolsonaro dizia que amava os Estados Unidos, mas na prática entregava o país em troca de um tapinha nas costas. Agora, com Lula, a tentativa é justamente a oposta: recuperar o respeito internacional e colocar o Brasil de volta como um ator autônomo no cenário global. Só que, é claro, isso incomoda. E incomoda muito. Porque um Brasil forte e soberano não interessa ao Império Econômico Americano. Na minha análise, o tarifaço é uma forma de sabotar o crescimento econômico do Brasil e pressionar o governo Lula a aceitar acordos menos vantajosos. É como se Trump dissesse: quer conversar? Primeiro, aceite as minhas regras. Só que Vieira fez o que um chanceler digno deve fazer. Foi lá, olho no olho, e defendeu os interesses do povo brasileiro. Reiterou o pedido para reverter o tarifaço e colocou o Brasil de volta à mesa das grandes negociações. Isso é diplomacia de verdade. É firmeza com respeito, diálogo sem submissão. Agora, vamos olhar para o que não foi dito. A reunião durou mais de 1 hora, e parte dela aconteceu a portas fechadas, apenas entre Vieira e Rubio. A pergunta é: o que foi discutido nesses 20 minutos sem assessores? É aí que mora o segredo. Possivelmente, tratativas sobre o encontro entre Lula e Trump, mas também, e isso é quase certo, discussões sobre o papel do Brasil nas alianças internacionais, especialmente no BRICS e na relação com a China.
Trump e seus assessores não toleram a ideia de o Brasil fortalecer laços com potências que desafiam a hegemonia americana. E se dependesse deles, o Brasil voltaria a ser apenas um fornecedor de commodities, submisso e dependente. Esse é o jogo. E quem paga o pato, como sempre, somos nós, o povo. O trabalhador que exporta carne, soja, minério, o pequeno produtor que depende do câmbio, o brasileiro comum que sofre com o aumento de preços quando o dólar dispara. Quando o governo americano impõe tarifas, não é contra Lula que eles estão jogando, é contra o povo brasileiro. E o pior é que a grande mídia, em vez de denunciar essa pressão, aplaude o discurso de reaproximação, como se fosse uma grande vitória diplomática. Mas que vitória é essa, se a nossa economia é penalizada e nossa soberania colocada à prova? O que eu vejo aqui é uma tentativa clara de Trump e sua equipe de recuperar influência sobre a América do Sul, agora que governos progressistas voltaram ao poder em vários países. É a mesma cartilha de sempre: ameaçar economicamente, oferecer parcerias duvidosas e tentar dividir os latino-americanos entre si. A diferença é que dessa vez o Brasil não está mais disposto a abaixar a cabeça. Lula sabe que um país forte precisa ser dono do seu próprio destino. E Vieira, ao manter o diálogo sem se submeter, mostra que o Brasil aprendeu com os erros do passado. E é aí que mora a grande lição. Esse encontro não é só sobre tarifas, é sobre identidade nacional, sobre soberania, sobre o direito de o Brasil decidir o que é melhor para si sem pedir bênção a Washington. E por mais que Trump tente impor sua agenda, o mundo mudou. Hoje, o Brasil tem voz, tem aliados e tem consciência do seu poder. Então, para resumir, essa notícia não é sobre uma simples reunião entre dois diplomatas, não é sobre relações amistosas, nem sobre cooperação entre nações. Na verdade, o que está acontecendo é uma disputa silenciosa pelo destino do Brasil. Enquanto a grande mídia tenta vender a ideia de que o encontro entre Mauro Vieira e Marco Rubio foi um gesto de reaproximação e boa vontade, a realidade é que estamos diante de uma tentativa dos Estados Unidos, liderados por Donald Trump, de retomar o controle sobre um país que finalmente começou a andar com as próprias pernas, e é aí que mora o perigo. O que está em jogo é o projeto de soberania do Brasil. O governo Lula vem tentando reconstruir pontes internacionais, mas com base no respeito mútuo, não na submissão. Vem dialogando com todos, inclusive com potências que a velha ordem mundial não tolera, como a China e a Rússia. Isso assusta o Império Americano, que sempre enxergou a América Latina como seu quintal. E agora, com um governo progressista no poder, que defende os trabalhadores, a redistribuição de renda e a justiça social, o jogo virou. Eles sabem que um Brasil forte é um mau exemplo para quem vive sob regimes econômicos concentradores e elites financeiras que mandam e desmandam. Por isso, não se engane, esse tarifaço de 50% não é uma medida técnica, é política pura. É uma retaliação disfarçada, uma forma de dizer sabemos onde dói e apertar ali. Só que o erro deles é acreditar que o Brasil de hoje é o mesmo do passado, aquele que aceitava calado qualquer imposição vinda de fora. Não é. Hoje há um governo que coloca o povo em primeiro lugar, que entende que soberania não é arrogância, é dignidade. Mauro Vieira, ao se sentar frente a frente com Marco Rubio, mostrou o que é ser um diplomata de verdade. Alguém que sabe negociar sem se curvar. E veja a ironia. Trump, que sempre se gabou de ser o defensor da liberdade, usa justamente o poder econômico como arma para coagir outras nações. Ele fala em livre mercado, mas impõe barreiras comerciais. Fala em democracia, mas não respeita a autodeterminação dos povos. É o velho discurso imperialista mascarado de pragmatismo. E o pior
é ver parte da imprensa brasileira repetir essas narrativas sem questionar nada, como se fosse natural o Brasil ser tratado como um subordinado. Na minha opinião, o grande desafio agora é manter a coerência e a firmeza. O governo Lula precisa continuar apostando no diálogo, mas sem abrir mão dos nossos princípios. E nós, como sociedade, precisamos estar atentos, porque cada tarifa, cada acordo, cada declaração internacional tem reflexos diretos aqui dentro, no preço do arroz, no valor do combustível, no emprego do trabalhador. É o cotidiano do brasileiro que paga o preço desses jogos de bastidores. Por isso eu digo, não se deixe enganar pelos discursos bonitos de cooperação, quando na prática há imposição e chantagem. Fique de olho, questione sempre, porque o que está em disputa não é só economia, é o direito do Brasil de escolher seu caminho sem ser tutelado. E, historicamente, toda vez que o país começa a se erguer de forma independente, surgem as pressões externas, as crises fabricadas, as narrativas para desestabilizar. É a velha tática, dividir para dominar. Mas, felizmente, o povo brasileiro está mais consciente. Já não cai tão fácil nas fake news fabricadas para confundir. Já entende que o verdadeiro patriotismo não está em levantar bandeira de outro país, mas em defender o nosso. E quando eu vejo um chanceler como Mauro Vieira se posicionando com respeito e firmeza diante de um secretário americano, eu vejo um Brasil que está amadurecendo, um Brasil que sabe o seu valor. Então, sim, podemos esperar tempos desafiadores, porque Trump não é um jogador previsível. E seus aliados no Congresso americano farão de tudo para proteger os interesses dos grandes conglomerados. Mas também podemos esperar um Brasil que não vai mais aceitar ser empurrado para o papel de figurante. A nossa diplomacia mudou, e essa mudança tem nome: coragem. O que eu quero deixar de reflexão é isso. Nós precisamos parar de olhar para fora, buscando aprovação, e começar a olhar para dentro, buscando propósito. O Brasil tem tudo: recursos, talento, cultura, povo, para ser uma potência justa, solidária e independente. E é por isso que tantos lá fora tentam nos desestabilizar, porque sabem que, se o Brasil se unir, ninguém segura. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha dessa reunião entre Mauro Vieira e Marco Rubio? Você acredita que essa boa química é realmente sinal de cooperação ou apenas um disfarce para a velha política de imposição dos Estados Unidos? Deixa aqui nos comentários o que você pensa, porque o debate precisa acontecer entre nós, o povo consciente que não aceita mais ser manipulado. Se você concorda com essa análise, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com todo mundo que também acredita num Brasil soberano, justo e livre das amarras do imperialismo econômico. Vamos furar a bolha da desinformação e fortalecer uma comunidade de gente que pensa, questiona e quer o melhor para o país. E lembre-se sempre, o Brasil é dos brasileiros.